gostava aqui de vos dar hoje nós temos, portanto, o nosso programa elaborado, está numa parte final. É um programa que seguramente todos nós nos vamos orgulhar do programa. É um programa muito abrangente. Nós temos aqui uma missão muito complicada, que é fazermos reduzir o nível de abstenção no Conselho. 56% dos cascalenses nas últimas eleições não votaram. Isto é inadmissível. Portanto, nós vamos ter um programa, não é um programa fechado, é um programa aberto à sociedade, em que o Partido Socialista vai ter a coragem de assumir erros. Vamos ter a coragem de assumir erros. E, portanto, vamos ter aqui assim, e eu gostava de vos ler aqui os compromissos que vão estar inscritos no nosso programa. São compromissos, aqui sim, compromissos de honra de todos os que estão envolvidos na nossa candidatura. Quero-vos dizer também que estes compromissos que eu vos vou ler, e em que, obviamente, o professor Carlos Moreno tem também muita responsabilidade, porque, como calculam, tenho contactado muito com o Dr. Vítor Almeida e com o professor Carlos Moreno. Ele tem bastante responsabilidade, mas são compromissos que eu, ao ir praticá-los, significa uma coisa muito simples: não vou mudar nada do que aquilo que fiz até hoje. Eu estive, como sabem, durante 30 e tal anos, numa associação, que seguramente é a associação que tem mais capital, empresas, tem ativos importantes, mas posso-vos dizer que todos os elementos da direção de que eu fiz parte pagavam a gasolina para ir às reuniões de direção, o telemóvel era deles e era esta a forma que nós estávamos no associativismo. Portanto, nós vamos, da minha parte, o que vai estar no programa eleitoral é apenas e tão somente aquilo que muitos dos meus colegas praticamos no associativismo. Passando a ler, num capítulo, compromissos dos candidatos do Partido Socialista. Os candidatos do Partido Socialista aos órgãos municipais e de freguesia comprometem-se a pautar o seu desempenho nos cargos para que forem eleitos pelos seguintes valores e princípios: respeitar escrupulosamente boas práticas na gestão financeira e patrimonial da Câmara, bem como do seu universo empresarial. Contribuir com toda a sua dedicação e capacidade para uma gestão eficaz e transparente dos órgãos para que foram eleitos. Exercer os seus cargos em representação dos interesses gerais da população e dos interesses legítimos de todos e cada um dos munícipes, e não em representação de interesses particulares ou de grupos de qualquer natureza. Desenvolver por iniciativa própria ou de modo coletivo as necessárias metodologias de prestação de contas, informação, auscultação e participação social nos processos de decisão e de ação prática das instituições municipais e de freguesia, onde se encontrem inseridos, para além dos mínimos exigidos pela legislação em vigor. Opor-se com a maior firmeza a quaisquer práticas de favorecimento, negligência ou corrupção na gestão pública. Respeitaremos o princípio da legalidade em todos os atos e contratos. O Presidente da Câmara emitirá despacho imediatamente a seguir à sua tomada de posse, determinando que todas as operações da Câmara Municipal de Cascais e das suas empresas superiores a 25 mil euros carecem de uma declaração prévia e fundamentada sobre a sua conformidade legal a subscrever pelo responsável jurídico da Câmara ou das suas empresas, bem como pelo Revisor Oficial de Contas. O problema depois é saber se temos lá consultores jurídicos para assumir estas responsabilidades, mas cá estaremos. Em todas as operações, atos e contratos da Câmara Municipal e das suas empresas serão sempre tidos em conta os critérios da economia, da eficiência e da eficácia. Optimizaremos os custos e os recursos necessários para prestar aos munícipes os bens e serviços
a cargo da Câmara e das suas empresas sem perda de qualidade objetivamente exigível. Será criada uma unidade permanente de controle interno, tecnicamente independente da gestão, para garantir boa organização, optimização do planeamento e uma execução rigorosa. Definiremos rigorosamente as prioridades para evitar derrapagens do endividamento, dos custos e dos prazos, isto é, para garantir a eficácia da gestão. Cumpriremos rigorosamente as leis do enquadramento da atividade da Câmara, muito em especial a Lei dos Compromissos. O Presidente da Câmara emitirá despacho imediatamente após a sua tomada de posse, com destino quer à Câmara, quer às suas empresas, no sentido de os mais altos responsáveis financeiros da Câmara e das suas empresas, bem como os respectivos revisores oficiais de contas, procederem por escrito e fundamentadamente a uma avaliação preliminar da verificação destes critérios de boa gestão financeira e patrimonial em todas as operações. Após a sua tomada de posse, o Presidente da Câmara emitirá despacho determinando a obrigatoriedade da preparação de orçamento de base zero. Foi aqui também referido pelo professor Carlos Moreno. Os responsáveis financeiros da Câmara Municipal de Cascais e das suas empresas serão incumbidos da condução deste exercício seguindo as boas práticas internacionais. O Presidente informará anualmente os municípios das poupanças assim conseguidas. A aquisição de bens e serviços será radicalmente alterada, tanto na Câmara como nas empresas municipais, desde a consulta ao mercado até à adjudicação. Criaremos também uma unidade central de aquisições, que passará a ser responsável pelas aquisições de bens e serviços para a Câmara e empresas municipais. Nas aquisições em que a lei permita ajustes diretos, será sempre obrigatória a consulta a 3 entidades com publicitação dos respectivos resultados. Não poderá ser invocada urgência para não respeitar este procedimento, exceto em face de situação grave e imprevisível. Serão eliminadas todas as situações de acumulação de funções remuneradas, mesmo que exista cobertura legal para o efeito, incluindo o Presidente, vereadores ou quaisquer funcionários da Câmara Municipal de Cascais e suas empresas. As viaturas da Câmara e das suas empresas serão reduzidas ao estrito número indispensável, estarão expressamente identificadas como pertencentes à frota da Câmara e serão utilizadas apenas em serviço ou em funções de representação oficial. As deslocações da residência para o município ou para as empresas e vice-versa serão feitas em transporte público ou em viatura particular, incluindo o Presidente, vereadores e quaisquer outros responsáveis da Câmara Municipal de Cascais, bem como os administradores e outros dirigentes das suas empresas. Todas as despesas de deslocação têm de ser expressamente justificadas e documentadas. Todos os cartões de crédito serão eliminados, incluindo o do Presidente da Câmara. Em caso de deslocações ou despesas de representação, serão abonadas antecipadamente as ajudas de custos legais. Mensalmente será dado conhecimento à Assembleia Municipal de todas as despesas de deslocação e representação, quem as realizou e os respectivos fundamentos. Todas as faturas referentes a despesas de deslocação ou de representação, incluindo as do Presidente, devem ser acompanhadas de declaração do respectivo titular, do local, da data, dos participantes e fins para que a despesa foi realizada. O Presidente e os responsáveis financeiros e jurídicos da Câmara Municipal de Cascais e as suas empresas, bem como os respectivos revisores oficiais de contas, reportarão trimestralmente aos munícipes, em lugar público, previamente anunciado independentemente das obrigações legais, as principais decisões tomadas, os seus objetivos, a sua justificação, o seu calendário, a sua quantificação e os resultados esperados ou obtidos. Estes são os nossos compromissos sobre esta matéria que fazem parte integrante do nosso programa.